aleluia. A espada, né? Quando a Bíblia fala de espada, o anjo com a espada é a palavra. Sabe o que destrói demônios? A espada, a palavra que destrói demônio. Não é uma literalmente, mas é a palavra. Desfaz toda a obra do inferno. Está vendo a necessidade do entendimento da palavra? Porque desfaz toda a obra do inimigo. E nós vamos estar falando hoje sobre, o título é A Vida que Agrada a Deus. Que vida que agrada a Deus? Nós vamos pegar o exemplo aqui da mulher enferma que estava há 12 anos com fluxo de sangue. E ela morava ali em Cafarnaum. E ela já estava há 12 anos com fluxo de sangue. E eu quero ler com você. Nós vamos ler de 2 em 2 versículos para a gente entender o processo que Deus fez, o alinhamento de uma pessoa. Aqui eu vejo que é o resumo. Deus resumiu através desta mulher com 12 anos de fluxo de sangue, o alinhamento de uma pessoa com o céu. E nós vamos aprender hoje em nome do Senhor Jesus. Diz assim no verso 25, Marcos 5, 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então essa primeira parte, a gente percebe o quê? Uma mulher que chegou derrotada, uma mulher doente, fraca, e a gente percebe que ela era doente, sofredora, e como ela perdeu tudo, ela se tornou uma pessoa pobre, porque se a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha, significa que ela tinha finanças. Mas a Bíblia fala então que ela perde a saúde. Ela fica uma mulher sofrida e pobre. Quantos de nós muitas vezes chegamos nessa condição? Quantas pessoas muitas vezes a gente conhece numa condição dessa? Uma pessoa que você vê e fala, se você lê só isso, você fala, meu Deus, será que há jeito para essa mulher? Será que tem condição? Olha a história dela. Já não tem mais dinheiro para ir procurar médico. Já está fraca que não consegue nem andar direito. E uma pessoa sofredora, porque nessa época uma mulher com fluxo de sangue, ninguém poderia tocar nela. Então, além de tudo, ela estava abandonada. Por 12 anos dessa forma. Aí a gente vamos ler o verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Aqui a gente vê uma pessoa sofrida, sofredora, pobre, doente, mas indignada com a sua situação, que queria mudança na sua vida, que queria transformação na sua vida. Tipo, chega. E eu vejo aqui exatamente o que a bispa pregou, né? E que eu imagino que nesse momento, o Espírito de Deus, que antes ele vinha e convencia o homem de algo e voltava para Deus, porque no Velho Testamento o Espírito Santo não estava aqui como está agora, exatamente. Ela lembrou dessa palavra que está em Provérbios 3, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: eu imagino uma voz falando esses versículos:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. 8. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Naquele momento, daquela indignação dela de eu não tenho mais para onde correr. Antigamente, né, acho que até hoje ainda fala que a gente vinha ou pelo amor ou pela dor. Pela dor é quando você não tem mais recurso. Então eu percebo uma mulher vindo pela dor, acabou todo o recurso natural. Eu imagino ela olhando para um lado, não tinha condição mais, olhava para o outro, não tinha ajuda, não tinha nenhum lado que ela olhava que havia esperança para ela há 12 anos, naquele estado de sofrimento. 12 anos no estado de sofrimento, de abandono. E isso trouxe uma indignação dentro dela. E eu imagino esse versículo ecoando na alma dela, entrando como uma brisa suave dentro do coração dela. E ela entendendo. Aí ela ouviu. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém falou de Jesus e surgiu uma esperança. Seria a última esperança dela. E o que essa mulher fala? Jesus estava a caminho da casa de Jairo, na mesma cidade, mas ele estava a caminho da casa de Jairo. E ela, eu imagino uma mulher fraca, porque a gente já fica, nós mulheres, a gente já é, nesses dias da gente, já abala. Eu imagino 12 anos essa mulher, a fraqueza que ela tinha, se tornou uma pessoa fraca, mas só que dentro dela havia uma fé, uma ousadia e uma determinação que levantou ela daquela condição de doente, de coitadinha. Aquela verdade, ela entrou tanto dentro da alma dela que gerou essa força que ela precisava, e ela se levantou, ela se posicionou, ela se tornou como a minha última esperança é esse Jesus. Alguém falou que esse Jesus estava fazendo milagre. Alguém falou que esse Jesus, por onde ele caminhava, ele estava curando cegos, ele estava fazendo o coxo andar. Quem sabe ele poderia curar ela, porque não tinha mais esperança para ela em nenhum outro lugar. Ela já tinha ido em todos aquilo que os olhos dela, aquilo que é natural, ela já tinha corrido atrás de todo o recurso. Jesus era o último recurso, mas aquele posicionamento trouxe realmente algo sobrenatural, trouxe força, trouxe fé. Aquele posicionamento trouxe determinação na vida dela. Aí no 27, no 28, né? Agora vamos ler o 29. Ela foi curada, né? E logo, no 29 diz: e logo a hemorragia estancou. E ela sentiu. Ela sentiu. É o 29. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Lembrando que essa mulher, ela saiu da casa dela com um propósito. Qual que era o propósito, igreja? Ser curada.
No momento que ela toca as vestes, ela sentiu que ela tinha sido curada. Ela tinha alcançado o propósito. Ela saiu da casa dela e ela já tinha alcançado o propósito. Ela poderia ir embora? Ela poderia ir embora. Porque ela já tinha alcançado o propósito. Mas Jesus ainda tinha algo para fazer dentro dela. Jesus queria levar ela além. Não era só uma cura no físico. Jesus não queria somente curar ela no físico dessa hemorragia. Porque Jesus olhou e entrou dentro da alma dela. Ele olhou e enxergou o que estava dentro dela. A necessidade real e legítima da alma dela. Jesus enxergou, aí ele faz essa pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aí vem os discípulos, no versículo 31 e 32. Estudando essa palavra, eu falei: Senhor, por que essa quebra, Falando dela, falando da fé, do posicionamento, de repente vira para os discípulos. O Espírito Santo ministrou no meu coração que era o momento da decisão dela. Ele precisava de um sim dela. Ele precisava, era como se Jesus estivesse falando para ela assim, na verdade: eu tenho mais. Vamos continuar aliando? Eu posso continuar curando? O Senhor me dá liberdade, você me dá essa liberdade para mim ainda continuar o processo, alinhando você com o céu. E ele deu esse intervalo dos discípulos, perguntando para Jesus: mas Senhor, como o Senhor me pergunta quem toca? Olha a multidão, quantas pessoas, só que o Senhor pergunta. Esse momento desse diálogo, a mulher, com certeza ela estava ali. E agora? Você já passou por esse momento? Esse momento em qual Jesus fala para você: eu estou à porta. Posso te levar além? Eu posso entrar? Posso continuar a obra que eu comecei? E aquela mulher, no verso 32... ela, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher, eu imagino o pavor que ela estava, porque ela não podia ter tocado em Jesus, e ela tocou a orla dele. E o que é mais importante, que ela estava amedrontada, mesmo se tivesse ela com Jesus, mas não estava só ela no particular de Jesus, estava ela, Jesus e uma multidão. Eu imagino essa cena, ela com Jesus e a multidão, tudo parou e começou a olhar aquela situação, e aquela mulher com aquele medo, porque ela tinha aparentemente feito algo errado. Aí a Bíblia fala que ela veio. Se essa mulher veio, é porque no momento que ela já tinha sido curada, eu vim receber isso. Eu recebi a cura. Eu imagino, ela já tinha dado o primeiro passo. Aí ela ouve Jesus: quem me tocou? Ela teve um minuto para decidir. E ela decide por sim, Jesus. A Bíblia fala que ela volta. Ela volta porque Jesus tinha muito mais para ela.
Jesus tinha uma cura da alma. Jesus tinha salvação. Jesus tinha olho no olho com aquela mulher. E ela volta e ela enfrenta o quê? O que que vocês imaginam que ela enfrentou? O medo, o pavor, a insegurança. Ela enfrenta o orgulho, a dureza de coração. Ela enfrenta, naquele momento, perde todo mundo, até a sua reputação. E agora? Ela poderia pensar, e agora? Agora eles vão me prender, eu já fui curada, já vou ser morta, quer ver? Eu não podia ter tocado, a lei dizia que não podia tocar ninguém. Fui curada para morrer. Mas ela volta, ela foi, ela voltou e ela olhou nos olhos de Jesus. E Jesus então faz um alinhamento com aquela mulher. Um alinhamento o qual nós tanto estamos batendo na tecla. Renda-se a Jesus. Não resista a Jesus. A Bíblia fala: resista a Satanás. Renda-se à palavra. Vença o medo. Vença o orgulho. Vença a sua própria reputação. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu imagino aquela hora ela nesse espírito. Eu não quero nem saber o que essa multidão vai pensar de mim. Jesus, a verdade é essa. Eu estava desesperada e eu ouvi falar do Senhor. E eu me posicionei, me coloquei no lugar de alguém que pode receber do Senhor essa cura. Eu sei que eu não podia tocar nas suas vestes, mas a minha fé foi que eu toquei, eu recebi do Senhor aquilo pelo qual eu saí da minha casa e vim neste lugar. Oh, eu imagino Jesus, ela passando por cima de tudo. Imagina Jesus olhando e o medo passando, o coração sendo quebrantado, o orgulho batendo em retirada, a dureza de coração não resistiu àquela mulher. A entrega real, a entrega genuína, verdadeira, uma entrega do fundo da alma a Jesus, não só no momento que nós estamos na igreja ou que ela estava diante de Jesus, mas uma entrega para todos os dias da vida dela. Ela deixou de confiar no seu próprio entendimento. Ela viu que o seu próprio entendimento, sua própria razão não estava tendo fundamento nenhum, não estava levando ela à vitória que ela tanto desejava, que era a cura. Ela percebeu que os olhos dela só serviam para enxergar coisas naturais, que o coração dela só servia para receber do céu ou então para nada mais. O entendimento dela, longe da palavra, só estava atrasando o processo de Deus da vida dela, atrasando o propósito da vida dela, estava impedindo ela de alinhar com o céu. E para que o nome dela estivesse aqui, a história dela estivesse aqui. Ela abriu mão de tudo, de tudo. Muitas vezes a gente precisa, Deus nos coloca nessa posição. Essa posição de escolher ou é tudo ou é nada. Muitas vezes a nossa vida, sabe como é? Como que está? Mais ou menos. Mas como é que está as suas finanças? Mais ou menos. Como é que está seu casamento? Mais ou menos. Como é que está a sua vida espiritual? Mais ou menos. Pode estar tudo mais ou menos, mas a minha vida com Deus está 100%. Eu estou em crescimento da graça e eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde o príncipe deste mundo é Satanás. É ele que governa este mundo. E nós, igreja, queremos ter sucesso aqui. Não fecha a conta.
Como eu disse semana passada, nós somos o que nessa terra? Peregrino forasteiro em terra estranha. Põe isso na sua cabeça. A nossa casa, como o irmão Luiz que voltou para casa, lá é a casa dele eterna. Aqui não, igreja, aqui é o tempo para nós buscarmos Jesus, para nós termos Ele em primeiro lugar. Nós precisamos sim das coisas materiais, como foi orado aqui, faz parte de nós. Temos a prosperidade, sim, Deus tem a prosperidade, mas o nosso coração está guardado para Ele, está guardado nele. É essa fé que tem que te consumir, não é pessoa, não é dinheiro, não é bens materiais, não é situação, nada ocupa o teu coração, nada. Olha o que Jesus fez sim numa história. Ele explicou toda a conversão que devemos passar nessa história da mulher de fluxo de sangue. Nós chegamos na igreja como ela chegou. Nós tivemos a oportunidade de aceitar esse Jesus. Ele deu um tempo para você decidir, mas também Ele dá o tempo para você se prostrar. Há um tempo para você se prostrar, para você se render, para você abrir mão de tudo, para você entregar tudo para Ele. Tinha um irmão da igreja lá de Buriá, ele falava assim, era questão do dízimo. Ele falou assim, nossa, mas está tudo tão contadinho, mas eu vou dar o dízimo. Eu coloquei a batata quente na mão de Deus. Agora Deus sabe das contas que eu tenho que pagar. A mesma coisa é a nossa vida. Você sabia que quanto mais verdadeira e genuína a sua entrega, mais compromisso Deus tem com você? Mais compromisso em resolver a sua causa Ele tem. Diferente daquele que entrega e toma, entrega um pouco, outro pouco guarda. Quanto mais a sua sinceridade com Deus, quanto mais você abrir mão da sua reputação lá no mundo com seus amigos, abre mão por Jesus, mais Deus opera na sua vida. Não precisou de um ano, não precisou de um mês, não precisou de dias, estancou na hora e Jesus já entrou com a cura da alma daquela mulher. Ela já saiu daquele encontro com Jesus alinhada com o céu. Você entendeu a disposição dela, a fome e a sede que ela tinha de mudança, de querer um Deus verdadeiro? Nós temos que provocar isso dentro de nós, porque senão... Eu lembro que foi um momento muito difícil da minha vida que eu conheci Jesus. E eu falei, eu vou aproveitar esse momento e vou por colo do meu Senhor. E eu nunca mais vou sair desse colo. Nunca mais eu vou sair desse colo. E já tem 30 anos que eu estou nesse colo. E eu não vou sair dele nunca. Enquanto o Espírito de Deus habitar, estiver aqui na terra, eu estou no colo do meu Senhor. Eu estou entregando tudo para Ele. Eu não saio da minha posição de filha. Pode todo mundo falhar comigo, mas eu continuo firme no meu propósito. Eu sei o que Jesus tirou daqui, ó. Eu sei a cura que Ele já fez na minha vida. Eu sei os sentimentos que eu já tive e hoje eu não tenho mais. Eu não brinco com Deus, eu não brinco com a glória dele, eu não brinco com a palavra dele. Se a palavra de Deus fala para mim, anda só descalço, está escrito, eu ando só descalço, mesmo odiando andar descalço. Só para você entender. Cumpre o máximo que você puder, obedeça o máximo que você puder a esse Deus Todo-Poderoso, o qual deu seu Filho nosso Jesus para pagar por nós o preço da salvação. Hoje eu estava falando a respeito da Páscoa.
A Páscoa, nós, crentes, nós perdemos, nós distanciamos das verdades bíblicas com relação às datas importantes. E eu louvo a Deus pela vida do bispo e da bispa, que está trazendo de volta o verdadeiro motivo da festa. A gente comemora o Natal, vem pessoas de longe. Pode morar, às vezes, quem tem filho longe, vem para comemorar o Natal, para estar junto. Mas o verdadeiro motivo de festa é a Páscoa. Esse é o dia, porque foi nesse dia que eu recebi a minha redenção. Eu recebi o meu perdão dos meus pecados. Esse é o dia de ter festa. Esse é o dia dos teus filhos que estiver longe vim. A mãe, vamos dizer, né? Eu posso ir ou no Natal ou na Páscoa. Vem na Páscoa então. Se der, você vem no Natal. Porque o motivo da alegria nossa de festejar é a Páscoa, o dia que o nosso Senhor ressuscitou. É nesse dia que Ele falou, trouxe, como meu esposo pregou, de volta, reconciliou. Nos reconciliou para Ele de novo. A Páscoa, nós vamos comemorar agora, há poucos dias nós vamos estar comemorando a Páscoa. O nosso Senhor ressuscitou, e isso é motivo de alegria. Se você tiver que fazer um banquete na sua casa com os teus filhos, faça na Páscoa, faça no almoço da Páscoa, faça na sexta-feira santa, coma bastante carne. Aonde está escrito na Bíblia que não pode comer carne? Aproveita que a carne vai estar na promoção. Porque geralmente na Semana Santa a carne vai lá embaixo, porque ninguém compra. Faça um banquete, comemore. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Essa é a data que devemos comemorar, trazer a família, fazer um banquete, festejar, dar glória a Deus, louvar, reunir a comunhão. Como Deus é bom, e Ele está trazendo de volta para nós os valores reais, verdadeiros. Imagina Jesus recebendo isso. Ah lá, a igreja Vivar está entendendo verdadeiramente o valor real do que é a Páscoa, que não é ovo de Páscoa, não é coelho, não tem nada a ver. Satanás nojento nos tirou do propósito, mas Deus está trazendo nós de volta, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter 3 dias de festa, né, bispa? Sexta, sábado e domingo. Eu tenho certeza que o céu vai bradar neste lugar. O céu vai descer. A presença será gloriosa. Eu creio, você precisa estar aqui em nome de Jesus. Participar desta mesa. Você precisa participar dessa mesa. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o 33. O 33 diz assim, ó: então, só depois que ela quebrantou, só depois que ela falou a verdade face a face com Jesus, que ela trouxe a luz e venceu o medo, então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Você sabe por que ele falou vá em paz? Você já imaginou o que tinha dentro do coração dessa mulher, 12 anos, que não podia sequer tocar em alguém? Gente, Deus não fez nós para ficar só. Por que Deus instituiu família? Por que é uma casa atrás da outra? Por que é um bairro tudo junto, uma cidade tudo junto, uma igreja tudo junto? Por que o abraço? Por que o aperto de mão?
Nós precisamos, nós nascemos para esse relacionamento. E aquela mulher já tinha 12 anos que não tocava em ninguém, porque ela era considerada imunda, por causa do fluxo de sangue. Jesus olhou e viu um vazio dentro dela. E viu um sentimento de abandono. Eu imagino tão grande, porque às vezes você fica pouco tempo meio separado, você já sente falta. Imagina 12 anos. Jesus entra dentro daquela mulher, arranca toda a ferida e sai e liberta aquela mulher e dá-lhe a paz. Derrama sobre ela a salvação, a intimidade com Ele, o olho no olho com Jesus, porque ela jogou fora a sua reputação. Não importa o que as pessoas vão pensar. Eu quero ser uma caçadora de Deus. Eu sou uma apaixonada por Jesus. Eu quero Deus hoje, quero mais Ele amanhã e mais depois da manhã. E me tira tudo, Senhor. Me tira até o ar que eu respiro, mas não retire de mim o Teu Espírito. Olha o que Jesus fez na vida de uma mulher quebrantada. Uma mulher que decidiu abandonar tudo. Jesus surpreendeu ela, a bispa falou sobre isso. Ela foi atrás de uma cura física. E embora curada fisicamente, mas enferma na alma e sem salvação. Jesus traz ela de volta. Ela encara esse desafio. Olha no olho de Jesus. Se rende a Ele. Jesus entra dentro dela. Arranca aquela tristeza. Aquele trauma. E além de tudo ainda dá salvação. Esse é que é Deus. Assim Ele faz com a gente, igreja. Deus quer te levar mais. Você já imaginou uma pessoa curada por Jesus e indo para o inferno? Poderia. Busque Ele. Deseje Ele. Clama por Ele. Tenha temor dessa palavra. Tenha temor dessa palavra. Se está escrito, é porque é a verdade. É porque assim é. Seja um caçador de Deus. Seja uma mulher como essa mulher. Homem, seja como essa mulher. Não deixe nenhum resquício para trás. Nenhum resquício. Mas se entregue. Se entregue. Entrega tudo que se relaciona a você. E Ele vai curar sua alma. Ele vai tirar de você, sabe, aquela dor que está lá escondidinha no íntimo. Aquilo que não te deixa crescer. Que você vai, agora eu vou. De repente te parou. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã vai ser um dia melhor para você. As bênçãos de Deus chegarão à sua vida. Como chegou na vida dessa mulher. Como chegou na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Isso é um exemplo para nós. Uma mulher valente, doente fisicamente, a uma mulher vitoriosa, de exemplo para nós, curada na alma, curada no espírito e ainda salva. É isso que Deus tem para nós. Se posiciona. Toma a sua decisão. Eu não sei se você está naquele minuto que Jesus está dando um tempo para você pensar, ou se você já está voltando para Ele e querendo olhar tete a tete com Ele e já querer contar toda a verdade para Ele. Eu não sei em que momento da sua vida, mas eu espero que você já esteja no momento do tete a tete com Ele.
do falar a verdade, do trazer tudo que está dentro de você à luz. Tudo, não importa. Tudo vou trazer à luz. A presença de Deus, tudo eu vou trazer a presença. Amém? Então nós vamos ter a ceia hoje. Esse é um momento para você analisar a sua vida. É um momento para você consertar o seu coração. Mágoa, ressentimento, algum pecado que está escondido, alguma coisa que você ainda não trouxe à luz. Eu vou passar a palavra para o pastor Lídio, mas que você tome esta ceia hoje e receba do Senhor essa cura na alma, esse avivamento espiritual dentro de você, comendo esse pão e tomando esse suco de uva que represente o corpo e o sangue do nosso Jesus. Que haja avivamento dentro de você, que haja esse posicionamento e esse coração aberto para receber verdadeiramente a cura, o milagre que você precisa. Nós estamos no ano do viva o sobrenatural, então, em nome do Senhor Jesus.